E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Cata e esse aqui é o CriaLT. E hoje é dia de falar das últimas leituras que eu andei fazendo. Como vocês já sabem, né, pessoal, eu fiquei um tempinho afastada aqui do canal. Não foi muito tempo, mas foi um tempinho aí. Então eu fiz algumas leituras que eu não comentei aqui pra vocês. Por isso que eu queria fazer esse vídeo hoje, contando aqui as minhas experiências com algumas leituras, o que eu abandonei, o que eu continuei, o que eu terminei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Queria trazer um feedback aqui dessas histórias pra vocês e contextualizar aí um pouquinho do porquê que eu parei de ler, porquê que eu fiquei em ressaca, enfim, contar um pouquinho aí da minha história enquanto eu fiquei longe daqui. Mas antes de a gente começar aqui, né, pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se estão chegando aqui agora, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês e recomendem o canal para quem gosta de ler também, isso ajuda muito o canal e divulga mais o meu trabalho, tá? Deixa o teu joinha aqui no vídeo, tua curtida, que é muito importante também para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo, assim como o comentário de vocês, me contem aí o que vocês andaram lendo, o que gostaram, o que não gostaram, se tiveram ressaca e como que vocês saem da ressaca. Aproveita também e acompanha o meu trabalho com o CriaLT nas outras redes sociais, que é o Insta, o Twitter. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, os links, o TikTok também. Tá tudo aqui na descrição para vocês poderem me encontrar por lá nessas redes, tá? Agora sim, então, bora pro vídeo. Para começar aqui falando de algumas histórias, eu queria comentar que tudo começou, né, um pouquinho depois ali da MLI, da Maratona Literária de Inverno, que foi quando, assim, eu fui perdendo um pouco o brilho, perdendo as forças de ler. Começou também com o Morro dos Ventos Vivantes, que tá aqui comigo, que era uma das minhas metas pra maratona, né? O Morro dos Ventos Vivantes dispensa aí apresentações, é um romance super clássico da literatura, né? Escrito pela Emily Brontë. E eu já tinha tentado ler uma vez essa história, mas não deu muito certo. Eu achei que pudesse, sinceramente, ser por causa de tradução, e acho que pode ser um agravante muito grande esse, porque uma tradução muda muito de uma edição para outra, e eu li a primeira vez em outra edição. Nessa leitura que eu tentei fazer agora, eu não consegui passar dessa parte aqui e deixei o livro de lado. De repente, mais adiante eu pego de novo, não quero descartar essa história, só que era uma história que tava me atrasando muito, eu fiquei muito presa a ela, eu não conseguia evoluir, eu não sentia que eu tava evoluindo na narrativa, nesse romance Enemies to Lovers, né? E eu não conseguia me envolver tanto por ela, apesar de ser uma história bastante cheia de detalhes. Então eu resolvi deixar para um outro momento, de repente mais adiante, quem sabe uma hora da vontade de ler, porque eu tenho muita vontade de entender o que vai acontecer aqui ao longo dessa história, que várias pessoas gostam tanto desse livro, né? E o porquê que elas gostam tanto. Eu acho, gente, que um agravante muito forte também para esse meu período assim de abstinência literária foi por causa que em um determinado momento eu cheguei a ler 11 livros ao mesmo tempo, assim, eu li um pouquinho de um pouquinho de outro, e eu ia tentando encontrar outros livros que me chamassem a atenção para me puxar de volta ali para a literatura. Eu cheguei a ficar 1 mês e meio depois disso sem ter contato com nenhum livro, sem tentar sair da ressaca, porque para mim não adianta. Se eu não procuro um livro, se eu não vou atrás do livro e me forço a ler, eu não consigo sair da ressaca. É difícil. Até eu encontrar aquele livro que realmente me chame a atenção. E nesse meio do caminho aí eu também estava lendo outros livros, como por exemplo tem aqui Os Garotos do Cemitério, de Aidan Thomas. Aidan Thomas. Só que esse livro aqui, eu tô lendo ele ainda, não abandonei ele, eu tô lendo ainda, só que eu tô lendo num ritmo assim, devagar, quase parando, apesar de estar gostando bastante da história. É uma história super bacana, com personagens trans, com protagonista trans. Aqui o protagonista ele acaba precisando invocar um espírito, mas ele acaba invocando o espírito errado, o espírito de uma outra pessoa, e a partir daí começa a nossa aventura, então. Eu posso falar, assim, a respeito das primeiras páginas, né, nos primeiros capítulos, que tem me divertido bastante, apesar de eu estar num ritmo mais lento, e acho que a história também tem um ritmo mais lento, então tá combinando bastante com ela, e tá sendo uma experiência bastante bacana, que eu quero terminar agora no mês de outubro, ainda essa leitura, que é o mês de Halloween, que eu acho que combina bastante, né. Aí assim, gente, logo em seguida eu fui perdendo a vontade, fiquei muito tempo distante desse livro também, parei de ler vários livros que eu tava lendo, parei de ler O Estranho Sonhador, parei de ler... O que eu tava lendo mais? Parei de ler A Maldição do Mar. Não que eu tenha abandonado, não abandonei, tá? Eu só dei uma pausa. E aí chegou Heartstopper pra mim aqui, da Alice Oseman. Eu recebi o Heartstopper aqui em casa. É uma HQ, né? Uma história em quadrinhos super fofa, dispensa apresentações também. Eu vou falar mais sobre ela aqui, já falei bastante no canal também sobre essa história. Mas eu só queria citar aqui pra vocês que essa história aqui, quando chegou, eu comecei a ler e aí eu fui me reencontrando aos pouquinhos. Aí foram chegando também alguns outros livros de parceria com editoras, que aí eu tinha o compromisso de ler, eu falei, não, vou sentar e vou ler essas histórias. E foi aí que eu voltei um pouquinho a começar a ler de novo. Porque, na verdade,
começou a se tornar cômodo. Não sei se vocês conseguem entender, mas eu tava tão distante da literatura, eu não fazia mais vídeos, eu fazia pouquíssimos vídeos, pouquíssimos posts nas redes sociais. Então ficou cômodo, eu fazia outras coisas, me distanciei bastante do canal, principalmente, né? Até de contos, né, que são histórias que eu sou bastante próxima, eu me distanciei. O meu ritmo de leitura diminuiu demais. E também diminuiu a quantidade de livros que eu leio, mas isso não é um problema porque pra mim eu não tenho uma quantidade de leituras por mês, isso é indiferente pra mim. A questão mesmo pra mim é que o meu sentimento, a minha sensação, como eu me sentia, estava prejudicando as minhas experiências. Por isso que ao longo desse caminho eu tive várias experiências que não foram tão agradáveis pra mim com os livros, por causa do que eu tava sentindo naquele momento ali. Eu tava muito afastada, eu fiquei muito sem vontade, num geral, na minha vida, por um complexo. Eu fiquei muito triste, muito chateada, muito cansada, então eu não queria fazer nada. Eu chegava em casa e simplesmente descansava, era só isso que eu queria fazer, não queria fazer mais nada além disso. Nem pra assistir série eu tava com muito foco, pra falar a verdade, filmes, nem nada. Então, como eu comentei pra vocês, eu fui tentando passar por cima disso quando me surgiu a vontade de tentar sair disso, né? Porque até então eu tava só me afundando. Aí eu fui ler, então, da Vi Schwab, né? Da Victoria Schwab, na verdade, esse livro dela aqui, que é Cidade dos Fantasmas. É uma história mais YA, né? Jovem adulto ali, que vai contar uma história de uma menina que ela consegue ver fantasmas e ela tem uma família bastante peculiar, porque os pais dela são pessoas que caçam fantasmas, né? E eles vão até uma determinada cidade. Ela vai junto para os pais poderem gravar um programa de televisão. É uma história, assim, bem sessão da tarde, sabe? Bem gostosinha, bem envolvente, já saiu o segundo volume. Ainda não sei se eu vou ler porque eu não sabia que era uma série, eu achei que era um volume único. Eu gosto bastante da Vi Schwab, mas tiveram algumas coisas aqui que me incomodaram, pra falar a verdade. Eu fiz até um post nas redes sociais, lá do Crialité, falando sobre esse livro, né, que eu li em parceria com a galera Record. Então se vocês quiserem ver um pouquinho mais da minha opinião por lá, podem dar uma passada lá no Instagram do Crialité, que vai estar lá o post que eu fiz resenhando, com uma fotinho bem bonitinha. É uma história gostosa, divertidinha, tem uns... Não é plot twist, mas tem uns mistériozinhos ali no meio, e é bem bacana de ver, lembra bastante a Mediadora, me lembrou a Mediadora bastante, pelo menos pela questão das protagonistas ali no geral. Aí assim, gente, não sei por que cargas d'água me deu vontade, depois de ler esse livro, de ler Six of Crows. Eu fui lá e li Six of Crows, já que eu tinha ele aqui na minha estante, né? E que achado que foi. É um favorito, é um 5 estrelas, é um livro maravilhoso que me divertiu super e eu não esperava de verdade que eu fosse gostar tanto por conta das minhas outras experiências com a Ali Bardugo, que é a autora do livro. Parem tudo que vocês estão fazendo para olhar essa edição de colecionador que eu ganhei do meu excelentíssimo namorado. Olha que edição linda, tem fanarts no final, tem mapas, tem tudo. Ele me deu as duas edições, do primeiro e do segundo volume, que o segundo eu não li ainda. Eu só queria mostrar essa edição mesmo aqui, porque ela é linda demais. Mas eu quero mostrar aqui o livro onde eu li, que eu marquei várias coisas de tanto que eu me diverti. A história aqui, ela vai falar sobre pessoas fora da lei, digamos assim, ali dentro do universo Grisha, que se passa no universo Grisha, né? Um lugar onde basicamente existem contrabandistas, pessoas que fora da lei, como eu comentei. Então, o cara aqui, que se chama Cas Brecker, né? Vocês devem ter ouvido falar nele já. Ele reúne um grupo com 6 pessoas incríveis, personagens inacreditáveis, cada um com uma determinada habilidade, né? Pra ir numa missão. É complicado falar sobre o Cas porque ele tem uma alma, assim, de pessoa mais velha, sabe? Mas são personagens muito novos, eles têm 17 anos, um pouquinho mais. E na minha concepção, uma coisa que me abalou, mas não me incomodou, foi que parece que pra mim eles têm 23, 24 anos pela maturidade, pelas opiniões e pelas coisas que eles fazem, enfim. Gente, esse livro é inacreditável de tão bom, eu não imaginei que fosse ser tão bom. A Ali Bardugo amadurece demais na escrita dela. Eu li o primeiro livro do universo Grisha e, nossa, não tem comparação, parece até uma outra escrita aqui. Ela amadurece muito, os personagens são muito interessantes, as tramas são muito interessantes, os capítulos são divididos entre os personagens, mas isso não perde nada a minha atenção. Só que os capítulos da Inês, gente, são incríveis, os capítulos dela são os melhores, na minha opinião. Eu gosto muito da tensão sexual que existe entre ela e o Cas, e eles não podem se tocar, e eles não ficam muito perto. É assim, ó, inacreditável. Bom, tem frases que eu marquei assim que eu não podia... Eu queria marcar o livro inteiro, sabe? De tanto que eu gostei dessa história. Foi por isso que o Felipe comprou pra mim o livro, porque eu falei tanto desse livro pra ele, que ele de certo não aguentava mais se eu falar em Cas Brecker e Inês, ele não devia estar aguentando mais. Apesar, gente, de que todos os personagens são incríveis, o Matthias, não sei se fala assim, mas é o Jasper, como é que é o nome dela? A Nina e o Wylan, que eram os dois que eu tinha esquecido o nome. Mas assim, tudo que a autora coloca aqui funciona, os personagens, a interação deles, os dilemas, a construção de mundo, a personalidade deles, é tudo inacreditável de bom, eu não tinha como não favoritar. É um livro que me marcou muito, de fantasia, muito gostoso de ler, então assim, já é um dos meus favoritos, com certeza. Tem Corvo, eu gosto, né, gente?
E como eu estava bastante distante também de livros nacionais, contos nacionais, eu decidi ler o conto da Karen Alves, que é O Fim e o Começo de Todas as Coisas, que envolve mais uma trama familiar, com um suspensezinho, um horror, com algumas criaturas, digamos assim, que conta a história ali da protagonista, que ela tem toda uma relação com o avô dela, se não me engano é avô, que era uma pessoa assim bastante difícil de lidar e que escondia também alguns segredos que vão perturbar a personagem ali ao longo da história. Eu gostei muito do conto, muito mesmo. Eu acho que é um conto bastante legal pra Halloween, embora eu tenha lido ele já, e quero ler mais trabalhos da autora com certeza, porque eu gostei muito da forma como ela construiu a narrativa, sabe? Como ela construiu ali o psicológico da personagem, como ela vai gradativamente entendendo e construindo aquilo tudo ali. Então eu gostei bastante. É uma leitura que pode ser legal aí pra Halloween, pra quem quiser ler durante este mês agora. Eu vou falar aqui brevemente sobre uma leitura que eu fiz do Neil Gaiman, né, que envolve aí vários artistas e ilustradores que ilustraram algumas histórias do Gaiman, que é a Biblioteca Gaiman. Aqui mistura um pouco de melancolia, com terror, com horror, com coisas psicodélicas. Então são 5 histórias diferentes, escritas pelo autor e ilustradas por diversas pessoas diferentes, né? Profissionais diferentes. A minha história favorita é a que tem o gato, tá? Mas tem 5 histórias aqui e ela é minha favorita, por causa que envolve toda uma questão de mistério, bruxas, enfim. São traços muito diferentes, pessoal. Cada artista trouxe muito a sua identidade, obviamente, para as narrativas, né? E quem conhece o Gaiman, quem gosta do Gaiman, quem acompanha o trabalho dele, eu acho que é um trabalho que vai valer muito a pena conhecer. Porque aqui tem muito do trabalho do autor, obviamente, né, da escrita dele, da forma como ele enxerga as coisas e como ele se comunica através da escrita dele, né? Atrelado ao trabalho de outros profissionais que são muito incríveis também. As ilustrações, a edição em si tá muito bonita. A edição, a ilustração, tudo em si tá lindo demais. O livro tá muito bonito e muito bem feito, muito bem editado. Eu gostei bastante. E a Intrínseca fez um trabalho muito bacana, eu inclusive recebi em parceria com eles, ó, como tá bonita essa edição. Vale muito a pena, gente, pra quem é fã do Gaiman, tá? Só pra avisar pra vocês, vale a pena. E pra fechar aí as leituras de agosto, que foi um mês que eu consegui ler um pouco ainda, eu li Lírio Azul, Azul Lírio, que é o livro 4 dos Garotos Corvos, que tá aqui atrás. Eu não vou tirar dali pra não estragar minha decoração. Não tinha muito o que esperar da história, além de que eu gostasse, né, gente? Então, assim, eu já esperava encontrar coisas que eu gostava, reencontrar os meus personagens, reencontrar ali a atmosfera da narrativa que todo mundo sabe que eu gosto. Garotos Corvos é uma série favorita pra mim. Então, eu não espero nada da história, além de que eu vá gostar, adorar, me apaixonar. Eu ainda não peguei pra ler o último livro, embora eu tenha lido o inicinho, porque eu tô com muito medo de terminar, sinceramente, gente. Eu não quero terminar essa história porque eu tô apaixonada demais por ela. Eu gosto muito da narrativa, eu gosto muito da vibe do livro, eu vou sentir muita saudade de Garotos Corvos, de verdade. Eu não vou falar aqui muito sobre o quarto livro pra não dar spoiler, mas já tem vídeo aqui no canal sobre Garotos Corvos, onde eu falo bastante sobre a narrativa e sobre como eu gosto dos personagens, que são o ponto alto pra mim, né? Eles são incríveis, os Garotos Corvos e a Blue, enfim. Então, só pra citar aqui pra vocês, Lírio Azul, Azul Lírio foi a última leitura do mês pra mim. E pra fechar aqui, as 3 leituras que eu fiz no mês de setembro foi pouquinha coisa, mas foi quando eu comecei a me reconciliar aí, né, com a literatura. Eu li, gente, em parceria com a Intrínseca que eu recebi, Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Eu já falei aqui no canal que eu tive uma experiência bastante complexa com esse livro aqui, porque eu achei que seria uma outra coisa, que seria de uma forma diferente, então eu não me conectei tanto com a história quanto eu gostaria. Eu vi várias pessoas gostando desse livro antes mesmo de ler ele, antes mesmo de ele chegar aqui no Brasil, e eu criei muita expectativa para essa história, então eu acho que isso foi um peso muito grande. Aqui a gente encontra a história do Mateu e do Rufus, eu acho que é Mateu e Rufus. Eles recebem ali uma ligação da Central da Morte que avisa para eles que eles têm só mais 24 horas de vida. Então eles têm que lidar ali com toda essa situação, essa pressão de saber que eles vão morrer, que inevitavelmente eles vão morrer nessas 24 horas e que eles têm pouco tempo de vida e eles têm que lidar com isso e fazer o que for melhor, viver, tentar resolver algumas questões ali nessas 24 horas. É uma premissa muito interessante que me deixa pensando, sinceramente. Eu não sei o que eu faria no lugar desses personagens aqui, não sei mesmo. Eu acho que eu só saberia o que fazer se eu estivesse na situação que eu não quero estar. Então isso foi uma coisa que me prendeu muito a história nesse ponto. Os 2 personagens são muito carismáticos. E quando eles se encontram, eu acho que a narrativa cresce bastante. Mas em alguns outros pontos eu acho que não funcionou tanto pra mim. Mas eu vejo muitas pessoas gostando dessa história e eu queria deixar bem claro aqui pra vocês, pessoal, que quando eu digo, se tratando desse ou de qualquer outro livro, qualquer outro conto, enfim, quando eu não gosto, quando eu tenho uma experiência que não foi tão legal pra mim, eu não estou dizendo que o livro é ruim. É só um alerta, tá, gente? Não vou estar falando que o livro é ruim, apenas falando que eu tive uma experiência que não foi tão bacana com a história, tá?
Não é pra dizer que o livro é ruim, não é pra desencorajar ninguém de ler, cada um tem que criar a sua experiência, tá? Por favor, leiam as histórias e criem as suas opiniões, apesar de outra pessoa ter gostado ou não, tá? Somos pessoas diferentes. Agora eu queria falar sobre um livro que contrariou um pouco as minhas expectativas e que eu mordi minha língua, porque eu falei que eu ia demorar um pouquinho mais pra ler algum livro da Taylor Jenkins Reid, só que aconteceu que eu li Para Sempre Interrompido. Foi o primeiro livro publicado por ela, descobri recentemente isso, não sabia, e dá pra ver que existe uma diferençazinha ali de construção de narrativa e tudo mais, só que eu gostei dessa história. Foi uma história que me surpreendeu no sentido de que me trouxe de volta. Foi essa história aqui que me deixou intrigada pra entender o que ia acontecer aqui e me trouxe de volta pro mundo literário, assim, com vontade de ler mais livros, realmente. Aqui nessa história a gente vai encontrar a protagonista que se chama Elsie, e ela acaba de perder o marido. A gente começa a história entendendo que ele sofreu um acidente por conta de uma coisa que ele foi fazer pra ela. Ele foi buscar algo pra ela, e aí existe todo esse peso da culpa em cima dela. Só que a gente vai entendendo, entre passado e presente, que a narrativa se alterna, a relação dos dois, e isso dói tanto, porque eles eram muito legais juntos, a autora sabe que a gente ia sofrer com isso, e fez eles serem um casal muito bacana, fez a história se tornar muito mais pesada, por causa do fato de que a família do marido da Elsie sequer sabia que ele era casado com ela. Então tem toda uma tensão ali com a sogra da Elsie, a Suzanne, eu acho, o que me irritou um pouco ao longo do caminho, pra ser bem sincera, mas eu acho que isso foi proposital. Não considero esse aqui um livro perfeito, não é o melhor livro que eu já li da Taylor, com certeza, até porque ela foi crescendo e amadurecendo na escrita dela, mas foi um livro perfeito pra me introduzir de volta, pra me deixar curiosa, e foi um livro perfeito pra me fazer querer ler mais, né? Ler mais dessa história e ler mais de outras histórias também, e funcionou. E ainda assim, depois de terminar de ler esse livro, eu fui lá e li um conto da Maria Freitas, que se chama Mas e Se?, onde a gente vai acompanhar aí um trisal. A gente vai acompanhar ali um cantor sertanejo voltando pra casa depois de um show e dando de cara com o namorado da namorada dele. E aí a gente já sabe o que vai acontecer, mas assim, isso vai sendo construído, isso vai sendo bem amarradinho, fica bem legal a história, eu gostei bastante do plot e faz parte da coletânea Clichês em Rosa, Roxo e Azul. Nós temos aqui nessa história personagens bissexuais, uma personagem negra, gorda, enfim, então traz bastante essa diversidade e a própria ali relação dos personagens que vão se tornando ali muito mais, né, vão se tornando um trisal, porque aquele casal a princípio tinha um relacionamento aberto. Eu achei bastante legal a dinâmica da narrativa, a dinâmica da história, eu acabei me divertindo muito na história e nunca tinha lido, pelo menos não me lembro, de ter lido um conto com um trisal, algum livro com um trisal, e foi uma experiência muito legal. Já me deixou com vontade de conhecer os outros contos dessa coletânea também. Então, gente, essas foram as leituras. Eu sei que foi um pouco complexo aí o que aconteceu, foi um pouco complexo de contar aqui pra vocês, mas agora aos pouquinhos eu tô voltando, já li algumas coisas esse mês agora. Vou fazer uma TBR de Halloween também, pra ver se eu consigo ler, mas tô me respeitando, tô indo devagar, se eu tô gostando eu tô continuando, se eu não tô gostando eu tô parando. Eu espero, gente, então, trazer muito em breve mais atualizações de boas leituras e experiências muito bacanas com essas leituras, tá? Muito obrigada pela atenção, pessoal, por estarem aqui comigo, por terem me ouvido. Espero que tenham gostado desse vídeo e que tenham tido ótimas leituras. Me contem aqui nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê aqui então no próximo vídeo do Crialité. Beijão pra vocês!